Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje vocês vão entender como identificar um infoproduto no meu nicho ou no meu segmento. Eu sou o Douglas Piola, sou gestor de tráfego e lançador de infoprodutos. E eu ajudo as pessoas a transformar o seu conhecimento em uma fonte de renda extra. Então bora lá para a aula, sem muita enrolação. Hoje vai ser direto e reto e eu vou mostrar para vocês como que é possível fazer essa identificação, tá? O primeiro mito é aquele que a maioria das pessoas tem. Ah, Douglas, mas eu não sei nada do que vale realmente a pena. Tipo, cobrar, você precificar algo, tá? E isso eu vou te mostrar que é uma grande ilusão nessa aula. Quais são as coisas que a gente vai ver nessa aula e um pouco mais do que isso, mas só para dar uma prévia para vocês. Uma mentira mentirosa é boa, hein? Uma mentira silenciosa, que é o custo invisível de acreditar que seu conhecimento não vale de nada. E você vai entender o quanto que isso custa para você. A ilusão do segredo cósmico, porque olhar para os grandes players faz você se sentir incapaz. E você vai entender o porquê que isso acontece nessa aula, tá? A realidade nua e crua. Você está sentado sobre uma mina de ouro e a está ignorando. Qual que é essa mina de ouro, Douglas? O seu conhecimento, e você vai entender como que você vai aplicar ele nessa aula. E o óbvio, né? Como que você vai transformar o óbvio para você, que se tornou óbvio para você, em um negócio digital lucrativo, em uma fonte de renda que vai gerar constantemente caixa para você, tá? Então, sem muita enrolação, bora lá. Esse aqui eu costumo usar o mapa mental para me dar um norte, tá? E eu não me perder na aula. Então, vamos lá, devagarzinho nós chega lá. A primeira coisa é o diagnóstico da dor. Então, é o famoso efeito sem graça que a gente costuma pensar, né? Que a gente acha que você domina algo, você, acha aquilo muito simples e, acha que todo mundo sabe aquilo, mas na verdade não. Na verdade, se tornou simples para você por conta da repetição, porque você fez aquilo muitas vezes, então aquilo se tornou simples, não que seja simples, entendeu? E você joga fora anos de cicatrizes, erros e acertos. Então sua experiência ao decorrer do processo, você acaba achando que aquilo é fácil, que aquilo é simples, e por conta disso você fala, não vale a pena, ou aquele medo de dizer o óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito, porque é óbvio para você, não é para todos. Então, tendo isso em mente, a gente já vai prosseguindo e bora. A armadilha do tempo. Trocar horas por dinheiro. Dependência de chefes, plantões e clientes chatos. Então, e o seu conhecimento guardado na sua cabeça, que é um ativo desvalorizado e pegando poeira. Então aquele conhecimento que você fala, nossa, eu tenho certeza que isso aqui mudaria a vida de muitas pessoas, às vezes nem mudar muito a vida, mas resolver um problema. E aquele problema já mudaria a vida da pessoa. Era só essa solução que você está retendo em sua cacholinha, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou iniciar com as 3 grandes mentiras do digital que já te contaram. Então tudo que você conhece sobre o digital, sobre o que os guruzão tá te falando aí, esvazia da tua mente, e eu vou te passar mais ou menos um feedback do que realmente é verdade, que é mentira aqui, tá? A primeira e grande mentira, tá? Ah, Douglas, eu preciso ser um PhD de 3 pós-graduações, ter faculdade. Nossa, eu preciso ser o cara para dar aula. Mentira! Você precisa apenas
conseguir resolver um problema. Nem que esse problema seja pequeno, mas você tem que conseguir solucionar um problema, tá? Então, você não precisa, ser uma autoridade gigantesca, ser um professor imenso, conhecido para você conseguir monetizar o seu conhecimento, tá bom? Segunda grande mentira. Preciso ser uma subcelebridade, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, 20 mil seguidores, fazer dancinha no TikTok. Mentira, você não precisa disso. Como eu falei, você precisa saber resolver um problema, nem que esse problema seja simples para você, mas para a pessoa, esse problema ajudaria muito ela e ela pagaria para resolver esse problema. Então, tira isso da sua cabeça que você precisa ter muitos seguidores, porque eu conheço muita gente que fatura muito com o digital e você vai ver, a pessoa tem 1.000 seguidores, 1.500 seguidores e ela fatura muito, porque não é sobre seguidores. Seguidores, ele é uma métrica de vaidade que você vai entender mais pra frente como que ela funciona, beleza? Terceira grande mentira. Preciso de uma estrutura cinematográfica de Hollywood. Nossa, eu preciso ter a melhor iluminação, o melhor som. Eu preciso... Nossa, tá tudo perfeito para eu começar a vender. Mentira. Por quê? Lógico, não vou tirar que realmente ajuda se você tem uma boa iluminação, se você tem um bom som ali para transmitir, isso ajuda bastante, mas comece com o que você tem, depois você melhora. Então nem sempre você vai começar com a melhor câmera, melhor microfone, melhor iluminação, não vai. Então comece com o que você tem. E a real verdade é que o cliente final não compra o seu diploma, ele compra o seu resultado. Então, outro exemplo que eu conheço, muitas pessoas que, lógico, nós estudaram muito, fizeram faculdade, ficaram 6 anos na faculdade e muitas vezes hoje essa pessoa está desempregada. Porque o mercado. Hoje, o que acontece? A pessoa que resolve o problema, ela tem uma demanda muito maior de trabalho do que apenas uma pessoa que tem um diploma. Então, você ser um solucionador de problemas hoje te coloca à frente de muita gente. Não que fazer uma faculdade não seja bom, tá bom, gente? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que hoje não é o fator principal para uma contratação, para uma efetivação, tá bom? Então vamos lá. A virada de chave agora. A crença correta que você tem que ter. O axioma central. O que é óbvio, como eu disse, o que é óbvio para você é um milagre para quem está alguns passos atrás. Então, como eu disse, hoje é óbvio, mas um dia não era óbvio para você e era difícil de entrar na sua cacholinha também. Mas a repetição, o tempo, a sua dedicação tornou isso óbvio. E eu gosto muito dessa regra dos 2 degraus. Lembra que eu falei lá da celebridade, lá dos grandes players, que isso é ruim, ficar olhando para eles? Vocês vão entender agora. Se você está no degrau 4, você é o mentor perfeito para quem está no 1 ou 2. Você está próximo dele. Por que o iniciante foge do PhD degrau 50, por exemplo? Porque falta empatia e a didática com a dor inicial. Então, você que está, por exemplo, no degrau 4, você entende melhor quem está no 1 ou no 2. Você está mais próximo. Você tem essa proximidade do que quem já está lá em cima. Muitas vezes subiu a cabeça ou nem lembra mais como é que era aquela dor, entendeu? Não são todos. Eu conheço pessoas que faturam muito no digital e você vai conversar com elas, elas são super humildes, conversa e te aconselha, te ajuda, é muito legal. Mas
Você que está começando agora, você que está iniciando em alguma coisa, você precisa ter alguém mais próximo, até mesmo para conexão, para se identificar, tá bom? E o ativo oculto. O mercado paga por atalhos e velocidade. Então, se você quer vender alguma coisa, você tem que... essa solução, a solução do problema que você gera ali, o seu produto, ela tem que trazer ou um atalho ou trazer velocidade. Alguma dos dois ela tem que ter esse ativo, que é o que vai facilitar. Tem que ser um facilitador para o cliente. Beleza? E casos reais, vamos supor, de aplicação prática. O profissional de RH. Para ele, montar um currículo perfeito e treinar para entrevista é banal, é simples. Mas, para o mercado, um desempregado ou recém-formado vê isso como a salvação da vida. Então, provavelmente, um dia você já teve lá atrás, quando você estava entregando um currículo, você já teve que fazer um currículo e você não sabia. E como é que você fez? Você perguntou para algum familiar, alguém te ajudou, te auxiliou. E tem muitas pessoas que podem ganhar dinheiro desse jeito, ensinando a fazer um currículo correto, um currículo que converta, algo mais persuasivo. Então, é a tal da oferta e demanda. Você tem que ver qual que é a necessidade do mercado, do cliente, tá bom? E o pequeno lojista. Então, para ele, organizar o estoque na marra para não falir é rotina. Deixar tudo organizadinho, bonitinho. Mas para o mercado, outros lojistas que estão quebrando caixa pagariam caro pelo método prático. Então, a organização otimiza muito o tempo. Lembra que eu falei para você dos dois ativos? Que é o tempo e o atalho? Então a organização otimiza muito tempo. Se, por exemplo, ele fizesse um método ou uma planilha que ajudasse a organizar, ele poderia vender essa planilha R$ 49,90, R$ 97,90. Depende da demanda, depende da urgência daquele público. Então, existe produto para tudo. Vamos lá, continuando. E eu quero te dizer, se essa aula aqui tá fazendo sentido para você, está agregando, já segue o nosso canal, curte, coloque um comentário e que isso ajuda muito o nosso canal a ir para frente e a mensagem, o conhecimento cada vez mais alcançar outras pessoas que também precisam dele, beleza? E quais são os dois erros fatais? A síndrome do atendo todo mundo. Você quer vender para todo mundo de uma vez. Isso é um grande erro, tá? Porque se serve para qualquer um, não conecta com ninguém. Essa que é a verdade. Porque você quer falar com todo mundo e a comunicação ela fica falha, ela não fica assertiva. Porque você não sabe com quem você está falando. Já não é o mesmo público, não é mais o mesmo alvo. E trocar organização geral por rotina para mães empreendedoras. Então, você fazer essa troca de público e isso, entendeu? Que deu uma refinada. Organização geral serve para todo mundo. Todo mundo faz. Agora, rotina para mães empreendedoras. Você viu que afunilou bastante o público? É mães e são empreendedoras. Então elas vão se identificar e vai falar: pô, esse produto aqui é para mim. Eu vou ver, eu vou parar. Ela para de scrollar e começa a prestar atenção. Então, é ser mais assertivo nessa comunicação para quem que você está falando, tá? E a paralisia por excesso de preparo. Nossa, eu sofri muito com isso. Esperando tá tudo perfeito, esperando tá tudo bom para começar a fazer alguma coisa. Então a overdose de cursos e livros. O perfeccionismo é apenas o medo do julgamento mascarado. Então aquele, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo. Mentira. É que ele tem medo
do julgamento das pessoas. Ele tem medo de ir lá, se expor, fazer errado e as pessoas falam, nossa, tá uma bosta, hein? Então. Mas tem que estar ruim. No começo é ruim, tudo é ruim. Mas depois você vai aperfeiçoando. Você precisa do primeiro para gerar um conteúdo melhor, gerar um produto melhor. O primeiro sempre vai ser ruim, em todos os aspectos, tá? E agora os 3 pontos principais que você precisa saber. Para quem você vende, qual problema você resolve e qual a transformação que seu produto traz. Se eu fosse você, pegava papel e caneta e anotava isso, porque se você tiver esses 3 elementos, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Não importa. Você consegue vender muito para muita gente. Entendeu? Você consegue fazer vários produtos apenas com esses 3 tópicos. Então, já anota e coloca. Para quem que o seu produto vende? Qual que é a solução? Qual que é o problema que ele resolve? E qual que é a transformação? A última coisa, depois que a pessoa foi, consumiu seu conteúdo, seu produto, o que ela teve no final? Liberdade? Segurança? O que foi? Agilidade? Pegou um atalho ali? Tem um método? O que é? Ganhou mais dinheiro? Facilitou? Qual que é a transformação? Tenha isso em mente. E o passo a passo para monetização. Aqui tá o ouro, hein? Se você não curtiu até agora, curta agora esse vídeo porque vale o seu like. Bora lá. Primeiro passo. O teste do me ajuda aqui. Então você vai mapear os conselhos, planilha, dúvidas que amigos, colegas te pedem com frequência. Então você vai lá e chega sempre aquele amigo que fala assim, cara, me ajuda aqui nesse aqui. Eu acredito que você consegue ajudar não somente ele, como muitas pessoas e ainda cobrar por isso. Então, fique atento, faz um mapeamento das suas mensagens e vê quais as áreas que os seus amigos te pedem ajuda. Aquilo ali pode ser algo que você consegue tirar uma renda extra, tá bom? Segundo passo, você tem que fazer um mapeamento da jornada. O que é? O caos do cliente. Então, o ponto A é o caos do cliente. Depois que ele passa no seu método. E o ponto B é o resultado obtido. Então, é o desejo que aquele cliente tem de depois de fazer o seu método, chegar em uma transformação. Você tendo isso bem claro, já está com meio caminho andado. O resto é tudo estratégia que você consegue aplicar de forma mais manual. Mas isso aqui já é o ouro já. E o terceiro passo é uma validação semente, que a gente chama de lançamento de semente, que é sem audiência. Mas como que faz isso sem audiência? Calma que eu te explico. Você não vai gravar 40 horas de um curso antes de vender ele. Você não sabe se existe demanda para esse curso. Como que você vai dedicar tanto tempo assim se não existe demanda? Você pode criar um workshop ou uma mentoria ao vivo. Primeiro você vende e depois você entrega. Então, valida primeiro o seu produto, valida a sua oferta, valida se realmente existe demanda, se existe mercado para aquilo que você está vendendo. Isso é super importante. Porque aí você não aloca muito tempo antes de saber se talvez vai vender. Primeiro você valida o seu método, você valida a sua estrutura, tá bom? E eu separei um exercício prático para vocês aqui, para você conseguir descobrir como criar um produto no seu nicho. Então são 3 pilares. Você tem que achar um micro problema. Hoje o trava-língua tá difícil. Você acha um micro problema, então é o caso específico, o método, então o seu atalho,
como que você vai resolver, e o resultado, que é a solução comercial. Então, vocês lembram aqui que eu tinha dito que você precisa desse segundo passo, que é mapear a jornada? Esse aqui é os 3 pilares que vocês precisam ter em mente de como fazer, tá bom? Então vamos lá, como que funciona o primeiro pilar, Douglas? Então, esqueça as grandes transformações filosóficas, pense em um problema pequeno, prático e irritante que você resolve quase sem pensar no seu dia a dia, profissionalmente ou pessoal. Pergunta de ativação, então, o que faz o seu cliente ideal perder o sono ou perder tempo logo na primeira hora do dia dele, do trabalho dele? Você respondendo isso aqui, você já vai estar anos-luz na frente. Porque você tem que entender sobre o seu cliente, entender intrinsecamente como ele pensa, quais que são os problemas dele, porque vai ser mais assertiva a sua comunicação. Um exemplo ruim, eu ajudo a melhorar a gestão da empresa. Muito amplo. Lembra da especificidade que eu tinha comentado? Você tem que ser mais estreito. Então, um exemplo bom, a planilha de fluxo de caixa do cara está uma bagunça e ele não sabe se teve lucro ou prejuízo no final do mês. Então, é um micro problema, tá? O segundo pilar, que é qual é o passo a passo simples. Então, 3 a 4 etapas que você executa para resolver esse micro problema específico. Esse processo é o seu produto. O próprio processo vai ser o seu produto. Então, a pergunta de ativação seria: se você tivesse que desenhar um mapa visual para uma criança resolver esse problema sozinha, quais seriam os 3 primeiros passos? Precisa só dos 3 passos. 1, 2, 3. Como que você diria para essa criança? Como que você iria expressar? Nossa, veio uns códigos meio estranhos, hein? Bom, deixa eu colocar isso aqui para cima. Ixi, tá feio. Aí, ó. Primeiro passo, separar os gastos fixos dos variáveis. Segundo, alimentar o sistema. E o terceiro, olhar o saldo consolidado todo sábado. Ixi, acho que teve alguma coisa. Esses dois aqui repetiu. Enfim, você tem em mente, passo a passo, como que você conseguiria executar essa ação. Para quê? Para ficar claro para o cliente como que ele também teria esse resultado. E o terceiro pilar é o resultado. Como fica a vida da pessoa depois que ela aplica o seu método? Qual é o alívio imediato dela? Lembra do atalho, da velocidade? É aqui, o ativo oculto. Pergunta de ativação: qual é a frase que o seu cliente diz quando o problema é resolvido? Geralmente começa com: graças a Deus agora eu consigo respirar, consigo dormir em paz, sem pensar que minhas contas estão tudo atrasado, porque agora eu tenho uma planilha que organiza tudo. Enfim, foi um exemplo aqui da minha cabeça. Um exemplo: saber exatamente a margem de lucro do mês em apenas 10 minutos de análise. Lembra o atalho? Lembra a velocidade? Exatamente isso. Já é um produto a se vender, tá bom? E como prometido, eu tinha pedido para as pessoas lá no meu Instagram deixar nos comentários, na caixa de pergunta, nichos que elas trabalham para eu utilizar como exemplo na aula. E é isso que eu vou fazer. Eu separei alguns aqui. Vamos lá, e tem bastante, hein? Vai dar para vocês terem uma boa ideia. Vamos começar pelo personal trainer. Um micro problema que você pode, resolver. O aluno trabalha de home office, passa de 8 a 10 horas por dia sentado olhando para a tela.
acumulou dores severas na lombar e cervical, engordou 8 quilos nos últimos meses e não tem tempo ou paciência para frequentar uma academia tradicional lotada. Muita gente não gosta mesmo não, viu? O método destrava home office. Bloqueio de alívio, então lembra das 3 etapas? É isso aqui, o método é isso. Bloqueio de alívio, 5 minutos, 3 movimentos de mobilidade articular feitos na própria cadeira de trabalho para descompressão imediata. Segundo, ativação de core, 5 minutinhos também, técnicas de bracing para blindar a coluna. Eu sou meio enferrujado com o inglês, então não liga não, hein? E queima expressa de 15 minutos. Bloco de alta intensidade usando apenas o peso do corpo. Beleza? Aqui você tem um método. E o resultado? Qual que é a promessa? Eliminar as dores nas costas logo na primeira semana e queimar os primeiros 4 quilos em 21 dias. Treinando apenas 25 minutos por dia na sala de casa entre uma reunião e outra. Então, essa pessoa ela já tem um resultado ali palpável do que ela vai ter de imediato, tá bom? Vamos pro próximo. Venda de consórcio. Um micro problema pode ser, que é o caso específico, né? O cliente quer comprar um carro ou imóvel, mas o banco tradicional negou o financiamento por causa dos juros abusivos ou score. E ele acha que o consórcio demora 10 anos para contemplar. O método, qual que seria? Método lance cirúrgico. Eita, eu já compraria esse curso, hein? São 3 etapas. Análise do histórico de lance do grupo, planejamento do lance embutido e escolha do mês estratégico, épocas com menos concorrência. Então ali ele já entregou o ouro para o cliente. Aqui mesmo ele já entrega algo que o cliente mesmo pode fazer. Mas qual que é a diferença? Ele entrega o que fazer e não como fazer. Porque aqui entraria o próprio consultor ali de vendas. E o resultado, Douglas? Ser contemplado no consórcio em até 6 meses sem depender apenas da sorte do sorteio. Então, ele poderia vender esse método, mas não para um cliente específico, para vários. Entendeu? A magnitude disso, a expansão, até onde isso pode chegar, e é exatamente sobre isso. E bora pro próximo fotógrafo. O primeiro, que é um micro problema. O pequeno empreendedor, dono de delivery ou loja de roupa, precisa postar fotos dos produtos todo dia, mas as imagens saem escuras, amadoras e não geram desejo de comprar no Instagram. Qual que é o método, Douglas? Foto de bolso, higienização da lente e uso da luz da janela, regra dos terços no celular, edição em 3 cliques no Lightroom gratuito, exposição e nitidez. Enfim, eu não sou fotógrafo, mas você que é, você vai saber do que eu tô falando. O resultado: fotos profissionais de produtos feitas apenas com o celular, prontas para aumentar as vendas do perfil. Então, é um método que resolveu o problema do cliente. Filmmaker. Mas vocês viram que nesses outros tem sempre um público específico? No do fotógrafo, o público era dono de negócio. No personal, o público era o pessoal do home office. Então, entendeu a hora de funilar o público, a importância disso? Então, vamos lá. Filmmaker, um micro problema. Profissional liberal quer gravar vídeos para a internet, mas trava na hora de falar porque o roteiro fica gigante, ele esquece as falas e passa 4 horas editando um vídeo de 1 minuto. Método gravação expressa. Estruturação do roteiro em 3 tópicos. Configuração do teleprompt gratuito no celular. E corte de respiros em lote, edição rápida. O resultado: gravar e editar 1 semana de conteúdo em vídeo na sua área de atuação em apenas 1 hora de trabalho. Então você viu
Como que é? O cara gastava 4 horas para editar um vídeo de 1 minuto e aqui ele vai, em uma semana de conteúdo, ele vai editar em 1 hora de trabalho. Então olha a diferença, a otimização de tempo, o atalho que é criado. E o cara não ia pagar por um trem desse? Eu acho que ia, você é doido. Em relacionamentos agora, micro problema. A mulher está presa em um ciclo de dependência emocional ou aceitando migalhas em relacionamentos porque sua autoestima faliu. Ela se anula, tem medo da rejeição e não consegue impor limites, sentindo-se esgotada e invisível. Método resgate do trono. Primeiro, corte de ruído. Rastrear e silenciar a voz de autocrítica herdada. Segundo, mapeamento de limites. Aprender a dizer não sem sentir culposa. Sem se sentir culposa. Eu acho que é culpa. E a ancoragem de identidade. Práticas diárias de validação interna para não depender do elogio do outro. O resultado, recuperar a autoconfiança cega e a postura de autoridade na própria vida já na primeira semana, tornando-se imune a migalhas emocionais e aprendendo a se posicionar com leveza. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha agregado para você. Fique ligado no nosso canal, nas nossas redes sociais, que temos no Instagram, que lá também é o mesmo @ daqui, é Douglas_Piola. E você vai ter muito conteúdo daqui para frente. Toda semana tem conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram. Então não perde. Se você quer transformar o seu conhecimento em uma fonte de renda extra, já me segue, ativa o sininho e eu te vejo logo menos.